Em algum lugar no Brasil, agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, ele está se movendo. Não faz barulho desnecessário. Não revela posição. Não recua. Está varrendo o chão com um focinho, destruindo o que encontra. E seguindo em frente como se tivesse todo o tempo do mundo, porque para ele tem. Nenhum predador o espera do outro lado. Nenhuma armadilha funciona com consistência. Nenhuma cerca o para por muito tempo. E a cada ano que passa, o território que ele chama de seu fica um pouco maior. Ele não é um javali. Não é um porco. É algo que a natureza nunca teria criado sozinha. Algo que nós criamos e depois perdemos o controle. Hoje, você vai entender como um animal construído para a produção de carne se tornou um dos predadores mais eficientes e destrutivos que o Brasil já enfrentou. E por quê? Quanto mais tentamos resolver o problema, mais parece que ele está vencendo. Bem-vindo ao Código da Selva. Hoje deciframos o javaporco. O nascimento do monstro. O experimento que saiu do controle. Para entender o que o javaporco é, você precisa entender o que cada um dos seus ancestrais foi construído para fazer. O javali europeu, Sus scrofa, é um animal moldado por milhares de anos em ambientes de recursos escassos e predadores abundantes. Seu corpo é compacto, sua energia é conservada, sua desconfiança é instintiva. Ele não desperdiça nada, nem movimento, nem alimento, nem oportunidade. O porco doméstico é o oposto. Séculos de seleção artificial transformaram um animal selvagem em uma máquina de conversão. Ele pega o que come e transforma em peso, leite, cria, rápido, eficiente, abundante. A ideia dos criadores brasileiros nas décadas de 60 e 70 era simples: cruzar a rusticidade do javali com a produtividade do porco doméstico. Criar um animal que sobrevivesse em condições adversas, mas produzisse com a eficiência de um suíno domesticado. O que não previram foi o vigor híbrido. Esse fenômeno acontece quando duas linhagens geneticamente distintas se cruzam e o resultado supera os dois parentais em características-chave. Não é uma média, é um salto. O javaporco herdou o que cada um tinha de mais extremo: a rusticidade e a agressividade do selvagem, combinadas com a fertilidade acelerada do doméstico. Uma fêmea pode ter 2 ninhadas por ano. Cada ninhada, entre 6 e 14 filhotes. Em condições favoráveis no Brasil, uma única fêmea pode gerar mais de 20 descendentes em um ano, multiplicados por uma população de 1 milhão. Você não está diante de uma invasão. Está diante de uma explosão em câmera lenta. Tão lenta que, quando percebemos, já era tarde demais. A armadura orgânica, o corpo que não para. Mas fertilidade sozinha não explica a dominância. Muitas espécies se reproduzem rápido e ainda assim são contidas. O que diferencia o javaporco não é apenas quantos são, é o que cada um deles é capaz de suportar. Existe uma estrutura no corpo do cachaço adulto que não existe em praticamente nenhum outro suíno. Nas laterais do tronco,
especialmente nas paletas, forma-se ao longo dos anos uma camada de tecido que os biólogos chamam de escudo. Uma combinação de gordura compactada, tecido fibroso endurecido e queratina acumulada, que pode chegar a vários centímetros de espessura. Não é gordura comum. É uma blindagem biológica construída pelo próprio corpo do animal, em resposta a anos de confronto, fricção e impacto. É como se o javaporco desenvolvesse sua própria armadura, orgânica, renovável e integrada ao corpo. Armas convencionais de calibre pequeno podem não penetrar essa estrutura de forma letal. Isso não é exagero. É o que relatos de caçadores e pesquisadores registram repetidamente. O animal absorve o impacto e frequentemente continua em movimento. E enquanto ele absorve, ele responde. As presas do cachaço não são apenas ornamentais. O atrito constante entre a presa superior e a inferior funciona como uma amolação natural e contínua. Cada movimento de mandíbula afina o gume. Quando o animal ataca, está usando uma arma em manutenção permanente. Some isso a uma musculatura cervical extraordinariamente densa. O pescoço é um dos mais poderosos entre os mamíferos. Você tem um animal que pode virar uma empinadeira com o focinho e rachar troncos com a cabeça sem recuo instintivo. Não é agressão aleatória. É confiança construída sobre capacidade real. Existem registros que ajudam a traduzir essa resistência em algo concreto. Há casos de javaporcos que absorveram múltiplos impactos e ainda assim continuaram em deslocamento por longas distâncias. Em um desses registros, um animal atingido percorreu cerca de 200 metros antes de colapsar. Não se trata de validação científica controlada, mas de evidência anedótica consistente em diferentes contextos. Serve como ponto de ancoragem para entender o que a biologia já sugere. Estamos diante de um organismo projetado para resistir além do esperado. A inteligência da matriarca, o código invisível. Até aqui, falamos de corpo, de resistência, de reprodução. Mas nenhum desses fatores explica por que o javaporco é tão difícil de controlar. Porque existe algo que vai além da biologia individual. E é aqui que o animal revela o que talvez seja seu maior diferencial. O grupo, a vara, não é uma coleção de indivíduos operando em paralelo. É uma unidade com hierarquia, memória e capacidade de atualização coletiva. E no centro dessa unidade está ela, a matriarca, a fêmea mais velha, frequentemente a mãe ou avó de boa parte do grupo. Ela não lidera pela força, lidera pelo que acumulou. Décadas de deslocamento deixam nela um mapa interno de recursos, perigos e padrões. Ela sabe onde a água não seca no período de estiagem. Sabe onde a lavoura sempre tem alimento fácil. Sabe onde os humanos colocam armadilhas. Porque já viu isso acontecer antes e sobreviveu. E quando algo muda, uma armadilha nova aparece ou um caçador adota uma tática diferente, a vara não ignora. Ela aprende. Os animais mudam o horário de atividade. Tornam-se mais noturnos em áreas de pressão humana. Evitam rotas que antes eram frequentes. Pesquisadores relatam algo que inicialmente parece impossível. Grupos que identificam e contornam armadilhas com uma consistência impressionante. Isso sugere não apenas instinto, mas raciocínio situacional. O sistema social amplifica a capacidade de cada indivíduo. A experiência de uma vira aprendizado de todas.
O erro de uma vira protocolo de segurança de todas. É uma rede de inteligência distribuída, operando em tempo real, no coração da mata. E você, caçador, fazendeiro, pesquisador, você é uma variável que esse sistema já catalogou. A invasão silenciosa, o colapso do ecossistema. Até aqui, você conheceu o animal. Agora precisa entender o que ele faz com tudo ao redor. Um único grupo de javaporcos pode revirar mais de 1 hectare de solo em uma única noite de forrageamento. Não é uma estimativa. É o que câmeras de monitoramento e registros de produtores rurais documentam repetidamente. Eles usam o focinho como uma alavanca orgânica, com força suficiente para arrancar raízes profundas, desestabilizar taludes e destruir a cobertura vegetal que protege o solo da erosão. O resultado visível é imediato. Lavouras devastadas, pastagens destruídas, plantações de cana, milho e soja varridas em horas. O prejuízo anual estimado à agricultura brasileira supera R$1 bilhão. Mas o dano invisível é mais grave e mais permanente. Sem glândulas sudoríparas eficientes, o javaporco depende da lama para termorregulação. Ele encontra uma nascente, entra, revira o fundo, turva a água, destrói a vegetação ciliar ao redor. E o que era um fluxo limpo se torna uma poça densa, sem oxigenação, sem fauna aquática, sem uso. Espécies que dependiam daquela nascente, anfíbios, aves, insetos polinizadores, perdem o habitat. E quando uma espécie de uma posição crítica na cadeia desaparece, as que dependem dela começam a sentir o efeito. É um colapso em cascata, iniciado por um animal que nem estava procurando causar dano, estava apenas sobrevivendo. E tem um terceiro vetor de destruição que raramente é mencionado: ovos. O javaporco é onívoro sem discriminação. Aves que nidificam no chão, como o uru, a codorna, o macuco, têm seus ninhos completamente destruídos. Não por predação direcionada, mas por acidente de forrageamento. O animal não está caçando, está comendo o que encontra. E o que encontra inclui gerações inteiras de espécies em recuperação. Ele não invadiu o ecossistema, ele se tornou o ecossistema. O predador sem predador e os que tentam ser. Na natureza, toda espécie tem um freio. Um predador, um parasita, uma limitação de recurso que impede o crescimento indefinido. É o princípio do equilíbrio dinâmico. Nenhuma espécie domina para sempre sem custo. O javaporco quebrou esse princípio. Não porque seja sobrenatural, mas porque foi inserido em um ambiente onde nenhum predador evoluiu para lidar com ele. A onça-pintada, o maior felino das Américas, o predador de topo da fauna brasileira, caça presas que conhece. Capivara, queixada, anta, animais cujo comportamento e vulnerabilidade ela aprendeu ao longo de milênios de coevolução. O javaporco adulto não faz parte desse repertório. E um cachaço de 150, 180, 200 quilos, com escudo formado e presas afiadas, não é uma presa que qualquer onça vai escolher sem necessidade extrema. Filhotes são vulneráveis, jovens também, mas adultos estabelecidos em grupo com matriarca experiente, praticamente intocáveis no ambiente silvestre. Isso significa que o único vetor de controle real disponível é o humano. E aqui está a ironia cruel. O mesmo ser que criou o problema é o único capaz de conter, mas não de resolver. O IBAMA regulamentou o abate de javaporcos como medida de controle populacional. Caçadores credenciados, armadilhas de contenção, manejo dirigido. Os resultados existem.
mas são insuficientes diante da taxa de reprodução. É como esvaziar uma banheira com a torneira aberta. E quanto mais pressão humana é aplicada em uma região, mais a vara aprende. Muda horário, muda rota. Migra para áreas com menor pressão. O controle em um ponto alimenta a expansão em outro. Não é um problema que tem solução simples. É um problema sistêmico, criado sistemicamente e que só pode ser enfrentado da mesma forma. Vocês acham que a onça-pintada teria chance real contra um cachaço de mais de 200 quilos? Guarda essa pergunta. A gente volta nela. O próximo erro: quantos javaporcos ainda estão sendo criados? O javaporco não é um caso isolado, é um padrão. Nos Estados Unidos, o javali selvagem, descendente de escapadas e solturas deliberadas ao longo do século XX, causa mais de 1,5 bilhão de dólares em prejuízos. Na Europa, onde o javali é nativo, o cruzamento com porcos domésticos escapados cria populações híbridas com características similares às brasileiras. Na Austrália, o porco selvagem, feral pig, devasta ecossistemas que evoluíram completamente sem suínos. O padrão é sempre o mesmo. Um animal doméstico ou modificado escapa ou é solto em um ambiente sem pressão evolutiva adequada. Encontra recursos abundantes, reproduz aceleradamente e em 1 ou 2 gerações o problema é grande demais para conter. E enquanto você assiste a este vídeo, quantos outros experimentos estão sendo feitos? Quantas espécies estão sendo cruzadas, modificadas, introduzidas em ambientes novos? Com a mesma lógica de curto prazo que criou o javaporco? A natureza não tem memória de intenção. Ela não distingue entre o que foi feito por ganância e o que foi feito por ignorância. Ela apenas responde. E a resposta, quando o equilíbrio é quebrado, é sempre a mesma. O sistema busca um novo equilíbrio, com ou sem nós. O javaporco não é um monstro, é um espelho. Ele reflete o que acontece quando modificamos sistemas complexos com objetivos simples. Quando enxergamos um animal e vemos apenas produção. Quando transformamos biologia em ferramenta, sem considerar que a ferramenta pode ter agenda própria. Ele é forte porque nós o fizemos forte. É fértil porque nós o selecionamos para ser fértil. É inteligente porque a pressão que colocamos sobre ele forçou a inteligência a emergir. Cada característica que o torna indestrutível foi, em algum momento, uma vantagem que nós mesmos projetamos. E agora ele está aqui. Mais de 1 milhão de animais em 24 estados. Avançando, reproduzindo, aprendendo. A selva não errou. Nós erramos. E a selva está cobrando a conta. Agora responde para mim. Você acha que a onça-pintada tem chance real contra um cachaço adulto de 200 quilos? Não é pergunta retórica. Existe pesquisa sobre isso e a resposta vai te surpreender. Deixa nos comentários o que você acha. E se você quer que a gente abra esse próximo código, o confronto real,